Eu disse que ia voltar, voltei. Eu me dei conta que não tem mais a palavra au pair no pesquisar no meu YouTube. Eu passei anos, eu vou dizer anos porque a minha busca sobre o rolê do au pair começou em 2020. Então, eu passei anos vendo vídeo de YouTube do au pair e eu falei, quando eu chegar lá, eu vou postar os meus. O que aconteceu? Eu não postei até agora, mas eu estou aqui pra fazer isso, né? Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Pra minha alegria, a alegria de vocês, eu tenho um vídeo de todo o processo do intercâmbio de au pair. Eu fiz o vídeo desde o dia que eu fechei com a agência. Então, esse vídeo aqui é pra explicar pra vocês como é o au pair, quais são os requisitos e tudo. Vou tentar trazer um recapitular tudo aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Júlia, sou publicitária e criadora de conteúdo. E eu tô na internet praticamente falando só sobre cabelo. E aí, de repente, eu caí de paraquedas nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio, e isso gerou muitas dúvidas. Mas eu tô fazendo isso desde 2020. Meu cabelo tá sem finalização, eu tô com os negócios aqui em cima, mas vocês vão estar ignorando completamente. Porque eu falei, eu vou fazer o vídeo, é isso que eu tô fazendo. O au pair é um programa de intercâmbio de trabalho e estudo, muito mais trabalho do que estudo. E a sua premissa básica é que a au pair é uma babá estrangeira. E por que a babá é estrangeira? Esse ponto é importante, segura aqui. Existe o programa de au pair em todo o mundo, na maioria dos países, né? Países interessantes. Mas cada país tem as suas regras. E os Estados Unidos têm as deles. Minha irmã, Alice, querida, vou botar a foto dela aqui, ela foi au pair na Alemanha e eu au pair aqui nos Estados Unidos. Então eu sei um pouco sobre algumas regras de au pair de outros países. O requisito para ser au pair nos Estados Unidos é você ter entre 18 e 26 anos, você tem que ser solteira, você não pode ter filhos. Não precisa ser só mulher, tá? Pode ser homem, mas já vou avisar logo pra vocês que a demanda por mulheres é infinitamente maior do que homens, né? Eu não preciso explicar o porquê. Já na França, por exemplo, você pode ser au pair até 30 anos, desde que você também não tenha filhos, não seja casada e tudo mais. Primeiro ponto. Não pode ser casada, não tem que ter ensino médio completo e tudo mais. Beleza. O intercâmbio de au pair nos Estados Unidos, ele precisa ser organizado, né? Administrado por uma agência. Então nós temos uma agência no Brasil, existem várias, vou citar algumas pra vocês. Tem a STB, tem Experimento, tem a Cultural Care e tem algumas outras que, se eu souber, eu vou lançar aí pra vocês. E essas agências fazem parceria, né? Trabalham diretamente com outras agências. Então, por exemplo, tem várias agências aqui nos Estados Unidos, vou citar alguma delas: Au Pair in America, Cultural Care, eu só sei dessas duas. E aí, cada agência tem uma agência do Brasil conectada com a agência dos Estados Unidos. Levando em consideração que a ideia do au pair é que você seja uma babá estrangeira, você tem algumas coisinhas básicas. Sendo au pair, você vai ser babá de uma família estrangeira. Tô falando estrangeira porque pode ser dos Estados Unidos, pode ser da França, pode ser da Irlanda, pode ser de onde você quiser. E você precisa ter um quarto só pra você, então você não pode estar no meio da galera, morando com 30 pessoas dentro. Não, tem que ter um quarto só pra você e um banheiro que de preferência seja usado só pra você. Se você entrou nesse mundo de au pair agora, você ainda vai ter que se acostumar com os termos e eu espero de coração que esse vídeo te ajude de alguma forma. Então, a au pair, ela tem como responsabilidade e obrigação as crianças. Então, por exemplo, se você vai ser au pair de uma família de 5 crianças, você provavelmente vai... Provavelmente é doida. Você provavelmente vai ter uma rotina com essas 5 crianças. E aí, vai de você aceitar ou não. Uma coisa que eu já preciso falar desde o início é que você tem que ter em mente que o programa de au pair é o intercâmbio mais barato do mercado. Ele não deveria nem ser considerado intercâmbio. Ele é uma exportação de mão de obra barata. Tô falando isso rindo, mas não necessariamente isso pode ser uma coisa ruim. Existem inúmeros casos de experiências negativas no au pair, mas também existem inúmeros casos de experiências positivas. E graças a Deus, eu sou uma delas, eu preciso enaltecer nesse sentido. Mas o programa, assim como tudo nessa vida, ele possui falhas, porque ele possui aberturas e brechas que pode dar merda. Por isso, preste atenção aqui no que eu tô falando. Levando em consideração que você vai ser uma babá, significa que você precisa ter um pouco de experiência pra isso. Não estou falando que você precisa ter um emprego de carteira assinada, não estou falando que você precisa ser pedagoga ou alguma profissão relacionada com criança. Por que não? Porque eu, como eu falei no início do vídeo, eu sou publicitária, eu trabalho com comunicação, tem nada a ver com criança. Mas
na minha vida, na minha jornada, aconteceu que eu sempre tive muito contato com crianças, sempre tive uma ótima relação com crianças. Mas já adianto pra você que ter uma boa relação e ter que conviver, trabalhar com elas todo dia, não é simples, não é fácil. Então, como é que esse programa funciona? Nós temos a família anfitriã, que tem a gurizada dela, ela precisa resolver porque ela precisa viver, a mãe precisa ter a vida dela, o pai precisa trabalhar, as crianças vão estudar, mas elas precisam de ajuda. Esta família aqui precisa de uma babá. E você precisa de uma família, porque você quer viajar, você quer morar fora, você quer... Entendeu? Muita gente vai criticar o programa de au pair, mas já vou adiantando pra vocês por que esse programa é barato. Porque você não tá vindo só pra passear, porque se você tivesse... Ai, vamos tirar o ano sabático, tô indo pra au pair, vou descansar. Não ia ser barato. Você tá vindo suprir uma necessidade. E aí, por isso que as coisas precisam se encaixar. A família que eu tô aqui é composta por 2 crianças, né? Tem o pai, a mãe e as 2 crianças. Uma menina de 8 e um menino de 10. Antes de você fazer essa loucura, que é sair do seu país pra morar na casa de desconhecidos, você precisa, no mínimo, entender do que você tá lidando, tá? Quem são essas pessoas? Procura no LinkedIn, procura tudo. Se eles têm outras au pairs, você precisa e deve entrar em contato com elas. Porque se você parar pra pensar, é uma loucura. É uma loucura. Você sai da sua casa, assim, com mala e cuia, pra casa de gente que você nunca viu na sua vida. Fora dos Estados Unidos, na França, na Alemanha, como a minha irmã fez, não tem uma agência que faz isso. Pra mim, isso não é um ponto tão bom. Eu gosto da ideia de ter uma agência porque existe pessoas por trás, existem provas, eu acho que é menos difícil de dar merda. Mas isso não significa que os Estados Unidos também não tenha casos terríveis no intercâmbio de au pair. Não estou falando isso. A minha irmã, para ir pro intercâmbio de au pair na Alemanha, ela teve que entrar numa plataforma chamada Au Pair World, se eu não me engano. E aí lá é como se fosse um OLX. É um LinkedIn de... Enfim, a gente costuma falar no mundo do au pair que é tudo relacionado ao Tinder. Porque quando você entra em contato com a família e vocês estão, né, conversando para fechar o job, se chama match. Nunca usei o Tinder, mas eu sei que é match. E se der merda, é o rematch. Tá confuso? Se tiver confuso, vai mandando nos comentários aí que aí eu vou explicando mais. Então, na Alemanha, minha irmã só começou ali na plataforma, viu tudo certinho, teve que se virar meio que sozinha. Tudo bem que eu também me virei sozinha em vários aspectos. Saiba que quando você vai morar fora, você quer fazer uma aventura dessa, é você por você mesma, vai você e Deus e o universo. Aqui nos Estados Unidos possui essa agência que vai administrar. Então, a agência fica responsável por lidar com boa parte das suas burocracias. O programa de au pair, se você quer fazer, saiba que não é fácil e é extremamente burocrático. Tem muita coisinha, tem muita gente que desiste da entrada com a agência e não termina. Bom, agora que você já sabe que o programa de au pair tem suas especificidades dependendo do país, eu vou voltar um pouquinho mais pros Estados Unidos para contar para vocês como é que é o rolê. Você tendo a agência que você quer, eu vim pela Experimento, que faz parceria com a Au Pair in America no Brasil, que a gente chama de Appia. Já vá se ligando aí com os termos, porque depois que você começa a assistir vídeo de au pair, você não para mais. Então eu vim pela Appia, que se eu não me engano foi a primeira agência de au pair dos Estados Unidos. Um ponto importante que eu falei, que o au pair é uma exportação de mão de obra barata. Isso significa que você vai receber dinheiro. Sim, você não vem pra cá só bonitinha pra ser escrava. Você recebe dinheiro. Aqui nos Estados Unidos existe um valor mínimo para as au pairs, que é 195,75 centavos de dólar por semana. Então, você minimamente por mês vai receber isso aqui, 783 dólares. Só que, venhamos e convenhamos que pagar o mínimo do mínimo do mínimo é muita feiura, né? 195,75 é muita vergonha na cara. A maioria das famílias vão arredondar para 200. E se você tiver um processo do au pair e a família não quer arredondar para 200, troca de família. Muita mão de vaquice. Não tem condições. Então você tem a moradia paga, você tem direito ao seu quarto, você tem direito ao seu salário semanal, porque o salário aqui nos Estados Unidos é semanal, mas se eu não me engano na Europa é mensal também, no Brasil. Você tem direito à alimentação, porque que você recebe menos que uma nanny. A nanny aqui nos Estados Unidos, ela tira um dinheiro bom, entendeu? Porque a nanny, ela precisa se manter
A nanny não é refém da família. E um dos benefícios de ter uma au pair é porque ela se torna um membro da sua família. Então, a rotina dela vai depender exclusivamente da rotina da família. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico para vocês. A minha rotina nos dias de aula, quando eles estão tudo normalzinho, é uma rotina bem enxutinha. Então, eu trabalho das 6 até as 8h20. Mas, por exemplo, amanhã eu não vou trabalhar às 6h, vou trabalhar às 6h30. Mas, enfim, vamos lá, o normal. 6 às 8h20. Porque às 8h20 eles vão pra escola. O ônibusinho amarelo vem buscar eles na porta. Eu só tenho que ir buscar eles às 2h50, mais ou menos. Eu tenho que ir pra escola, que eu pego o carro, vou buscar eles e volto. Do horário que eu pego eles da escola até umas 4h30, 5h, eu fico responsável por eles. Então, esse é o horário sagrado. Eu não posso fazer nada nesse horário. O horário de manhã, eu tenho que estar de manhã com eles. E depois da escola, eu preciso estar com eles. Ou seja, eu tenho um break das 8h20 até as 2h50, mais ou menos. Essa é a minha rotina. Mas existem dias diferentes. E é isso que a au pair não tem, que a nanny tem. Ou que a nanny tem, vocês vão entender. Por que acontece? Hoje é quinta-feira, dia 14 de março, às 9h22, eu tô gravando esse vídeo. Amanhã e hoje foi half day. Então, o que acontece? Quando a rotina muda, eu tenho que me adaptar a essa rotina. Então, hoje e amanhã foi half school. Não tem o horário, o tempo todo da escola. A escola vai das 9 até as 12, hoje e amanhã. Por quê? Não sei. Só sei que fizeram assim. E aí o que acontece? Amanhã, ao invés da rotina normal, 8h20 às 2h50 de tempo livre, eu tenho que estar com eles nesse horário, seguindo a rotina. O que, para uma nanny, seria muito complicado, porque é uma mudança. Mesmo que você saiba com antecedência essa mudança, é muito mais complicado para uma pessoa que tá fora da sua rotina, que não tá dentro da sua casa, acompanhar. Sabe aquele rolê que às vezes é mais complicado você explicar para alguém algo do que você mesmo fazer? Então, esse é o rolê da au pair. Imagine que fosse uma nanny, aí você tem que explicar para ela que mudou o horário, ver com ela, aí ela recebe por hora. A gente não recebe por hora. Nós, au pairs, não recebemos por hora. A gente recebe por semana. Durante a semana, você não trabalhou na quarta-feira porque eles liberaram? Tem nada a ver, minha filha. Você vai ter que receber o dinheiro certinho, não mudou nada. A nanny trabalha por hora. Então, por exemplo, se eles combinaram com a nanny que era de 2 às 5, é de 2 às 5, X valor. Se por acaso no dia a mãe atrasou e em vez de 2 às 5 ela ficou 2 às 7, ela vai receber mais. A nanny, não você. Outra coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos e que eu acho que deveria ser um pré-requisito é o carro da au pair. Não é que o carro é seu, porque né, que você sabe que não é seu. Mas que você usa, porque você precisa de um carro. Este queridíssimo país, se você não mora em Nova York City, se você não mora em Chicagão, no centrão, não, aliás, nem não faz sentido você vir pra esse país sem carro, porque todo mundo tem carro. Da pessoa mais quebradinha até a pessoa mais rica. Todo mundo usa carro. Em Nova York City é um pouco diferente, porque é muita gente, o trânsito é caótico, e aí o pessoal usa transporte público. Tem subway, tem metrô por tudo que é lado, tem trem e tudo mais. Ok. Mas para você viver rotina, você precisa de um carro. Então, enfim, não faz parte do requisito, mas é quase que um requisito. Então vamos lá, recapitulando. Você tem dinheiro, você vai receber sua grana, você tem que ter um quarto, tem que ter um banheiro, de preferência não compartilhado, tem que ser alimentada, eles precisam de alimentar. E você tem direito a 1 dia e meio de folga por mês. Isso eu acho uma pataquada. Isso aqui são o que eles necessitam te oferecer. Mas não aceite isso. Ah, Júlia, mas só... Você tá aqui pra me ouvir ou não tá? Porque se não for, você fecha esse vídeo aqui. O au pair precisa ser encarado como um trabalho. Então, se é um trabalho, você precisa aprender a negociar. Então, se você tá saindo da sua belíssima casa no Brasil, arrumando sua mala e sua cuia, para ir para outro país, você precisa ter vantagem, você precisa ter esses benefícios. Isso eu só tô falando do seu lado, mas também precisa apresentar benefícios. Como é que eu posso falar isso? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nos Estados Unidos, é obrigatório você ter carteira de motorista. Turista que não esteja, né? Ai, que boa. Ao que dá, sem roteiro? É isso aí que dá. Você precisa ter carteira de motorista. Então, se você precisa ter carteira de motorista, não é só ter a carteira, você tem que saber dirigir. Ah, quero ir para au pair para aprender inglês, tá? Você quer aprender inglês, você não pode vir com inglês zero, tipo, extremamente básico. Hello, how are you? Primeiro você tem que se comunicar. Até porque você vai cuidar de crianças. Você precisa, ao menos, se comunicar com elas. Com dificuldade, às vezes? Com dificuldade. Mas precisa rolar a comunicação.